Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série O Evangelho e Autotransformação. Nesse quinto encontro, vamos falar sobre o batismo de João Batista, sobre a proposta de conversão dele ou de arrependimento, a qual chamamos metanoia, e a ligação dessa passagem do capítulo 3º do Evangelho de Mateus e também dos outros sinóticos, em relação ao simbolismo da nossa transformação moral, desse processo de autoconhecimento proposto pela doutrina espírita. A pregação de João Batista, ela se baseava principalmente em dois pilares. O primeiro era a iminência no reino de Deus. Por isso que ele conclamava a todos que se arrependessem e que seguissem o verdadeiro caminho da luz, porque o reino, ou melhor, porque o fim dos tempos estava próximo. E essa literatura apocalíptica, essa visão apocalíptica do final dos tempos, era muito comum, mesmo antes de Jesus nascer, o chamado apocaliptismo, né, que estava contido nas profecias judaicas. Bom, mas visando esse recorte temático que nós nos propusemos nessa série, nós primeiro vamos definir o que seja a metanoia de João Batista. Vamos ver como é que nós podemos definir esse termo, tanto à luz da teologia e depois nos apropriando do termo para explicarmos os nossos conhecimentos psicológicos à luz da doutrina espírita. Esse termo metanoia, ele tem alguns significados. Eu vou explicá-lo de acordo com o significado teológico cristão e também vou tentar explicitar como Jung se apropriou do termo a fim de explicar o seu processo de individuação. Primeiro, em relação à teologia, nós vamos ver que no contexto das discussões teológicas, essa palavra foi traduzida como arrependimento, arrepender-se. Pode-se compreender esse arrependimento melhor à luz da noção de uma conversão, uma transformação completa do pensamento. Portanto, essa conversão, ela não se limita a uma mudança de mentalidade apenas, não é algo teórico, não é algo apenas a nível de crença, mas também implica mudança de comportamento, uma mudança objetiva na prática do dia a dia, né? Mudança de atitude, da maneira de ser e de viver. Foi por isso que Carl Jung, ele também vai se apropriar do termo para explicar, na sua concepção, o processo de individuação, ou seja, para designar uma transformação da psique por uma espécie de cura iniciada por forças inconscientes. Dizia João Batista que ele batizaria com a água, com mergulho para o arrependimento. Mas o que viria depois dele batizaria a todos com o fogo e com o Espírito Santo. Nós vamos ver, por final, a questão do batismo do fogo e do Espírito Santo. Dizia João Batista que esse que viria após ele não era digno, João Batista, não era nem digno de desatar os nós das sandálias dessa pessoa que com certeza era Jesus. Muitos até dizem que João Batista foi uma espécie de concorrente de Jesus a Messias em sua época, pois foram contemporâneos. Mas, segundo as crenças e segundo as explicações dadas por Allan Kardec, João Batista seria o precursor de toda aquela doutrina. Tanto que se fala no Novo Testamento que nenhum nascido de mulher, e nós vamos ver isso mais para frente,
é maior do que João Batista. Para que nós explicitemos bem essa questão da metanoia, nós podemos dividi-la em 3 pontos principais. O arrependimento sincero, e nos apropriando dessa questão do arrependimento, nós temos que fazer uma diferenciação, porque o arrependimento e o remorso, eles partem do mesmo princípio. Só que o remorso é a manifestação da culpa de forma inoperante. É quando a pessoa é tomada por um complexo de culpa e ela não faz nada, absolutamente nada, para se livrar dele, ainda que ele a esteja corroendo por dentro. E essa é a diferença para o arrependimento, que ele parte do mesmo princípio, vamos dizer assim, da culpa, só que já é uma culpa responsável, uma culpa dotada de autorresponsabilidade, que sabe que tem que reparar os erros que cometeu, mas não quer reparar através do automartírio, dessa autoflagelação. Já quer reparar através da prática do bem e da melhora de si mesmo. Essa é a nossa interpretação a respeito do arrependimento sincero. Ele é uma mudança não só de mentalidade, mas, como o próprio João Batista explicita, ele é uma mudança integral, ele é uma mudança de objetivos e na prática do cotidiano, nas ações básicas de nossa vida. Uma outra face desse processo da metanoia é a confissão dos próprios pecados. Diríamos nós, em nosso contexto espírita, que não é só a confissão dos próprios erros perante os outros, não é só um pedido de desculpas, de perdão a alguém que nós tenhamos prejudicado, ou não é somente um testemunho das nossas limitações em público. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma admissão das nossas limitações perante nós mesmos, mas não para, como já falamos, nos autoflagelarmos, sempre para crescermos, para fazermos melhor em relação ao que estávamos fazendo. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós transformamos esse sofrimento inoperante causado pelo próprio mau uso do nosso livre-arbítrio em dor-solução. Nessa dor que nos ensina que nós temos limitações e que nós não podemos usar a nossa liberdade para invadir o direito alheio. E é assim que funciona esse processo de metanoia. Dizia João Batista: o machado está posto junto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E ele usa uma expressão até muito forte no Novo Testamento, que eles, quando chama os fariseus e os saduceus de raça de víboras. Por quê? Porque eram pessoas que se utilizavam da religião tanto para a política secular, quanto para a aquisição de poder através da institucionalização da religião, coisa que houve basicamente no Ocidente e também, de certa forma, no Oriente, de forma muito corriqueira, de forma muito comum. Utilizarmos os preceitos religiosos para obtermos poder, tanto dentro da própria instituição religiosa, quanto dentro do poder secular. E hoje em dia ainda não é diferente. E toda árvore que não é plantada pelo Pai significa que é todo sentimento que é menos digno, que foge desse princípio básico que Deus, que a inteligência suprema, propôs como desafio de aquisição integral, que é o amor. Então, todo sentimento que foge do amor é toda árvore que será cortada e lançada ao fogo, como no símbolo do Evangelho. João Batista, quando conversava com as multidões e eles o interrogavam a respeito
do que eles deveriam fazer, ele dizia assim: em resposta, lhes digo, aquele que possui 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem possui comida, faça o mesmo. Publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que faremos? Disse-lhes: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados da mesma forma lhe perguntavam: E nós, que faremos? Disse-lhes: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentai-vos com vosso soldo. Nós vemos que dessa forma, 3 categorias básicas, então, que tomaram contato com a pregação de João Batista, perguntaram a ele o que faria então na prática. É simples, faça o que deve ser feito, faça o seu dever, como dizem os antigos hindus, pratique o seu dharma, ou seja, o seu dever, a sua obrigação consciencial. Dentro da sua profissão, você não precisa fazer mais nada além do que pode fazer. Seja um bom profissional, exerça bem o seu papel como pai, tenha atenção com os seus filhos, com a sua esposa. Como filho, tenha atenção com os seus pais, ajude a quem puder na via pública, faça o seu melhor. É simples. A pregação de João Batista era muito parecida com a de Jesus nesse sentido, muito voltada para a objetividade e para a prática do amor. Um outro assunto muito controvertido também é quando se pergunta, ainda dentro desse assunto a respeito de João Batista, se ele era o Cristo ou algum dos profetas, até porque a reencarnação era um assunto muito recorrente naquela época, né, que depois foi afogado por estratégias políticas e teológicas ao longo dos séculos. Mas João Batista responde que nem era o Cristo e nem era Elias. Ora, então ele não era a reencarnação de Elias. Mas como sabermos se João Batista tinha liberado para si o conhecimento de vidas passadas, né? Quem sabe se, como nós, ele também, não, ao reencarnar, ele não tinha esquecido o seu passado. São apenas conjecturas. Bom, mas o fato é que nós podemos tirar uma lição psicológica muito interessante dessa questão da negação de João Batista ser o Cristo ou ser o próprio Elias, o profeta que havia reencarnado. Primeiro, ele deu a entender que nós temos que viver a nossa personalidade atual. Não importa o que nós fomos no passado e o que vamos ser no futuro, depende do que sejamos no presente agora. Essa é a lição psicológica que eu retiro dessa parte, quando ele é inquirido a respeito de quem ele fora. E muito além dessa personalidade atual, nós somos uma individualidade. Nós somos uma individualidade que já tivemos várias vidas e precisamos gradativamente resolvermos esses conflitos que ficaram afogados dentro de nós, sem uma solução, que são oriundos de outras vidas. E para isso é necessário resolver esse conflito que nós temos entre a personalidade atual e a individualidade que nós somos. E o Espiritismo pode nos ajudar amplamente com isso, através do conhecimento de si mesmo e também da consequente transformação moral, reforma íntima ou autotransformação, não importa como se chame. Para nós espíritas, não importa se houve fenômenos mediúnicos na hora em que João Batista estava batizando Jesus nas águas do Rio Jordão, não importa. O que importa é que nós podemos retirar de cada uma dessas palavras herméticas desse episódio uma lição para o nosso autoconhecimento. Quando João Batista se põe na condição de precursor de Jesus e que não se achava nem digno de desatar as suas sandálias, e tem até um espanto de por que Jesus, que era
o Messias iria ali se batizar com ele, que era muito inferior a Jesus, e Jesus diz o seguinte: deixa estar por enquanto. Deixa estar por enquanto, ou seja, cuide das coisas no curso natural que elas apresentam. Que possamos viver passo a passo nessa trilha, como dizia o próprio Jesus, a cada dia basta o seu mal. Primeiro vejamos as coisas da personalidade, para irmos nos aprofundando lentamente para as coisas da individualidade, conforme falávamos ainda há pouco. Assim, é o batismo da água, que é para a personalidade atual, é o batismo do arrependimento, é o batismo do autoencontro, do cair em si mesmo, da necessidade dessa mudança de pensamento e de atitude. O batismo do fogo é o batismo da provação ou da expiação. É dessa carga reencarnatória que trazemos de acordo com o que fizemos em outras vidas. E, por fim, o batismo do Espírito é a conscientização da nossa essência perante Deus, perante o mundo e perante nós mesmos. E o desabrochar também, numa visão espírita, dessa potencialidade da mediunidade, dessa capacidade de intuirmos as correntes de pensamento vindas das dimensões, por falta de palavras, superiores do mundo espiritual. É se deixar fluir a capacidade que nós temos de sermos seres interexistentes, ou seja, existirmos tanto no mundo material quanto nas diversas dimensões do mundo espiritual, por assim dizer. E assim completamos esse nosso vídeo com o batismo da água, que é o batismo daquela primeira fase do autoconhecimento, o batismo do fogo, que é o batismo do aprender a explicar não o porquê algo está acontecendo comigo, mas o para que esse algo acontece, é buscar esses paraquês, a função de eu estar passando determinada coisa e o que eu posso fazer com ela para alavancar essa minha felicidade e conquistá-la de forma mais rápida, apesar de natural. E o batismo do Espírito é essa autoiluminação, que não é um processo que acontece instantaneamente, ele vai sendo feito por fases e vamos iluminando cada uma dessas fases até conseguirmos iluminarmos o todo dentro de nós e podermos nos conectar através do nosso pensamento e através desse nosso campo de influência energética com o todo, com o resto da obra do Criador, da inteligência suprema, conectarmos-nos com todos os seres humanos, com todos os seres vivos e, sobretudo, conectarmos os mosaicos, né? Os fragmentos que estão dentro de nós e transformá-lo num todo. E um dia seremos espíritos puros, conforme diz a escala espírita no Livro dos Espíritos. Ficamos por aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe para que faça o nosso canal crescer. Se você já é inscrito, por favor, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber notícias de vídeos novos. No mais, tenho que agradecer a você ter me acompanhado até o final desse vídeo, acompanhado o meu raciocínio e ter obtido um pensamento alternativo na aplicação desse Evangelho de Jesus na prática. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz.